Obrigado, pastor Sandro. Boa noite, preciosa igreja. A paz do Senhor. Boa noite a todos que também nos acompanham pela internet. É uma honra poder estar entrando na sua casa. Espero que Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Eu queria começar esta mensagem compartilhando algo que tem tudo a ver com a ministração. É a história de um certo homem que era muito mesquinho com seu dinheiro. Um homem chamado Mão Fechada, avarento. E esse homem adoece pouco antes da sua morte, então ele faz a sua esposa prometer-lhe algo inusitado. Ele chamou a sua esposa e disse: eu quero que você enterre aqueles 150 mil reais que nós temos junto comigo. A mulher olhou meio assustada, meio a contragosto, relutou, mas era uma cristã, ela obedeceu ao pedido do seu esposo. No funeral, alguns dias depois, ele veio realmente a falecer. Antes de fecharem o caixão, ela se aproxima com uma pequena caixa de madeira, coloca dentro do caixão, o caixão é fechado, e aí então uma amiga se aproxima e diz: o que você fez? Eu não acredito. Você enterrou o dinheiro? Ela disse: eu obedeci. Meu marido me pediu ainda em vida e meu sim é sim, meu não é não, e eu não poderia fazer diferente. E ela disse: mas eu não acredito. Você enterrou 150 mil reais? Ela disse: enterrei, eu fiz um cheque. Nós temos histórias na vida onde encontramos pessoas com um coração parecido com o desse homem, onde tudo é pro eu, o ego fala mais alto, e até o dinheiro que poderia deixar para a viúva ter uma vida tranquila, ele gostaria de levar enterrado. Mas nós cremos que somos um povo que age de maneira diferente disso. Nós cremos que nós temos sido ensinados pelo Senhor a importância de honrarmos a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Antes de começar a ministrar essa palavra, eu quero agradecer a esta oportunidade. Eu encontrei com um irmão entre o culto de 3h30 e esse culto de 6 horas, ele me deu um abraço e disse assim: eu creio que você deve estar feliz, porque eu já sabia do desejo do seu coração de ter essa oportunidade. E eu confirmei, fiz assim, bem sorridente, e eu disse: para mim realmente é uma honra estar aqui, compartilhando com a minha igreja, a igreja que me apresentou ao Senhor Jesus no ano de 2008, a igreja que me deu a oportunidade de ter uma vida restaurada, a igreja que me deu a oportunidade de ter uma família verdadeira. E hoje está aqui sentada a minha esposa, o meu filho mais novo, que é o Joshua. Obrigado, pastor Sandro, você que representa aqui o nosso presbitério. De manhã eu pude agradecer ao Aderaldo, eu pude agradecer ao pastor Agaci. Eu não contei nenhum dos outros cultos, não sei porquê, mas o Espírito Santo traz agora. Eu tive um sonho há muito tempo atrás, logo após a minha conversão. Nesse sonho, eu estava ajoelhado e o pastor Sandro impunha as mãos sobre a minha cabeça e me consagrava pastor. E eu não entendia o porquê do pastor Sandro. Eu sou liderado pelo pastor Rony, o pastor da igreja é o pastor Eibe. Por que é o pastor Sandro que está me levantando e me consagrando pastor? E eu sabia que depois, ao levar para o discipulado, eu aprendi que, meu filho, vai chegar o tempo. Eu não sabia de atos em ação, eu não sabia de nada disso, mas o Senhor já havia revelado, e eu quero dizer que eu sou muito grato de estar servindo nesse ministério ao teu lado. Ao lado da senhora, a pastora Alba, eu tenho aprendido a amar a senhora. Todo mundo olha para a senhora, acha a senhora tão brava, mas a senhora é uma pessoa tão engraçada. Eu me divirto com a senhora. Obrigado pela vida de vocês. Obrigado, igreja. Obrigado, porque vocês, muitos de vocês,
me ajudaram, muitos de vocês têm me ajudado a crescer como pessoa. Sou muito grato e para mim é uma honra estar aqui nesses 3 cultos de celebração nesse domingo. Obrigado, Senhor, que o Teu nome continue sendo louvado, que a Tua graça manifesta continue presente em nosso meio, em nome de Jesus. Se você puder, aplauda Ele, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Obrigado. Vamos falar sobre um assunto que para muitos pode parecer desconfortável, para mim não tem sido, poderia ter sido no passado, mas hoje com tranquilidade eu falo sobre isso. Vamos falar sobre primícias, honrando a Deus com o primeiro lugar. Eu me lembro que aproximadamente 5 anos atrás, nós recebemos a visita de um homem de Deus, um pastor que veio de fora convidado para trazer uma conferência, um seminário a respeito de finanças. Eu acompanhei todo aquele seminário, recebi uma apostila, e a hora que eu acompanhei, trazendo para a minha vida, muitos daqueles princípios já estavam sendo praticados. Eu guardava a 5ª parte, eu aplicava realmente muitos daqueles princípios, e para minha surpresa, algumas semanas depois eu fui convidado por uma das igrejas da paz, dos núcleos, a levar uma palavra sobre finanças, e eu ainda não estava preparado, eu não tinha conteúdo, Deus não tinha ainda me entregue, ou de fato eu não tinha buscado em Deus alguma coisa que fosse minha, que Ele desse ao meu coração, e eu não tinha outra saída a não ser, vou pregar a mesma coisa que foi pregado. Eu aprendi, eu pratico, acho que estou apto, aprovado para isso. Eu então consigo, para cumprir com tudo aquilo que era justo, eu falo para mim mesmo, e não me lembro se eu compartilhei com a Paulinha, mas disse: eu vou ligar para pedir permissão para esta pessoa, para esse pastor, para esse homem de Deus, para que eu possa usar o conteúdo dele. Consigo o telefone, ligo, me apresento, explico qual era o meu plano, e para minha surpresa a resposta foi: não está autorizado a usar. Naquele momento eu fiquei assim até bravo, encontrei até na Bíblia motivo para entrar em contenda. Como que você não permite? A Bíblia diz que tudo que você recebesse de graça tem que entregar. Mas à época eu não tinha entendimento, mas depois o Senhor me revelou que de fato não era tempo para que eu pudesse estar usando aquilo, porque eu realmente tinha a capacidade de administrar o dinheiro, moedas, notas, cheques, notas promissórias, faturas de cartão de crédito, mas eu só sabia administrar o dinheiro do modo empresarial, onde o lucro era o único objetivo e a única finalidade. Mas depois de poder ser discipulado, de poder andar mais perto da nossa liderança, o Senhor foi me ensinando que na casa dele não se trata dinheiro apenas como se trata dinheiro, porque para ele dinheiro não é o mais importante. E muitas vezes eu achei que dinheiro era o mais importante, não para o meu benefício, mas para administrar a empresa como a igreja como uma empresa. O que não funciona, corta. O que dá prejuízo, tira. Sugeri algumas coisas meio malucas até, e a nossa liderança disse: não, Hermes, aqui nós não podemos fazer isso. Nós somos uma igreja que investe em missões, nós somos uma igreja que faz questão de ter os ônibus rodando por toda a fortaleza. O que importa para nós de fato são vidas. O dinheiro é só um efeito colateral, e não que nós não precisemos do dinheiro para poder administrar esta igreja. É importante para mantermos 3 cultos de celebração num prédio como esse, que cabe 3.000 pessoas, para mantermos vários núcleos espalhados pela grande fortaleza, para mantermos igrejas no interior, missionários e muitos missionários em atos em ação, missionários na Itália, espalhados pelo mundo,
contribuímos com o trabalho missionário nos ribeirinhos, não deixaremos de contribuir com isso jamais. E aí então algo no meu coração foi sendo trabalhado para que eu pudesse entender quais eram os principais valores do Senhor. E é por isso que com tranquilidade eu venho falar isso para vocês essa noite, que nós precisamos honrar a Deus com o primeiro lugar em tudo, e para honrarmos a Ele, se fez necessário na minha vida ter um entendimento bíblico sobre isto, e depois deste entendimento, decidir andar à luz destes princípios. Porque uma coisa, amados, é você ouvir sobre os princípios, a segunda coisa é você compreender esses princípios. Mas a terceira e mais importante é que, além de ouvir e compreender, você também precisa começar a praticar. Mas não adianta você praticar porque alguém simplesmente te deu um comando, porque a nossa natureza humana muitas vezes tem uma tendência a, quem sabe até para fazer de conta que está obedecendo, obedecer, mas isso não vai causar o impacto que tem que causar, porque obedecer da boca para fora ou forçado é a mesma coisa que não obedecer, porque daqui a pouco a tendência do nosso coração é não caminhar mais conforme aquilo. Por isso é importante entendermos sobre os princípios de honra. Você sabe que o verbo honrar tem um significado, e ele representa distinção, distinguir, fazer diferença. E é isto que Deus espera da sua igreja, a distinção de que Ele é soberano, Ele é fonte, Ele é o Senhor de todas as coisas. Nós como igreja temos que reconhecer estas qualidades de Deus. É isto que Ele espera de nós, que nós o honremos. Para buscar entender um pouco mais sobre isso, eu queria que você pudesse refletir no texto que está no livro de Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10, se você puder, abra a sua Bíblia. É provável que ela já esteja marcada, se você tem esse costume. Esse versículo provavelmente já está riscado, está com um marca-texto, realçado, mas precisamos olhar novamente para esse texto e declarar em nome de Jesus que hoje a luz dele vai saltar sobre esse texto e o Logos vai se transformar em rema, para que nós possamos compreender e praticar de maneira espontânea e certos de que estamos fazendo a coisa certa e da maneira certa. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Você podia virar para o irmão que está ao seu lado e com aquele sorriso mais crente que você tem, você dizer assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu posso ouvir um glória a Deus? Agora, para o irmão que está do outro lado não ficar triste, você diz assim para ele: irmão, se você honrar ao Senhor com os teus bens e com tuas primícias, os teus celeiros serão fartos e os teus lagares transbordarão do vinho do Senhor. Você pode agora aplaudir forte a Ele? Nós encontramos nesse texto uma preciosa promessa de Deus, e Ele promete aqui suprir as nossas necessidades, e suprir as necessidades materiais, porque no celeiro é onde você guarda o alimento que você vai consumir,
É como se dissesse: a sua despensa, a sua geladeira, a sua conta corrente terá recursos para que não haja falta. Aqui não há uma promessa, amados, é importante, abra bem os seus ouvidos para ouvir isso. Não há aqui uma promessa de riqueza, é diferente. Provisão e riqueza são coisas totalmente diferentes. Se o Senhor quiser te enriquecer, amém, Ele fará sim. Mas a promessa dele aqui é de haver provisão para a tua casa. Mas também há aqui uma promessa condicional. Não é simplesmente você estala os dedos e os seus celeiros estão fartos. Você dá 2 piscadinhas nos seus olhos e os seus lagares estão transbordando. Deus é Deus de princípios e Ele nos coloca a condição de que, se nós fizermos aquilo que nós temos de fazer, depois disso, Deus fará o que Ele sabe fazer, que é mover o sobrenatural. 2 partes divididas claramente nesse texto: a nossa atitude e o que Deus fará se a nossa atitude for correta. Porque é importante frisar que a palavra de Deus não ensina o seu povo somente a dar, a entregar, mas também ensina a forma certa de fazê-lo. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 9, verso 7, ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá, porque Deus ama quem dá com alegria. Então não é de qualquer jeito, não é eu vou dar porque eu tenho que dar, me disseram que eu tenho que dar. Existe a coisa certa a fazer, mas existe o jeito certo a fazer. Quando você entende que Deus não está interessado na sua oferta, Deus não está interessado na minha oferta, Deus não está interessado na nossa oferta, mas sim na atitude que nos leva a entregar-lhe essa oferta. Podemos ver 2 exemplos na Bíblia. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E um homem cheio de fé, a Bíblia o chama de pai da fé, teve que agir em fé no momento em que Deus lhe faz um pedido. Esse homem foi Abraão. No capítulo 22 do livro de Gênesis, nós encontramos um pedido inusitado. Deus fala com Abraão e diz: Abraão, eu quero que você me entregue seu único filho. Eu fico imaginando como isso deve ter abalado as estruturas internas daquele homem. Eu tenho 4 filhos, eu fico assim pensando: se Deus me pedisse isso, eu ia dizer: Deus, de jeito nenhum, não me peça um negócio desse. Ele só tinha um, já estava idoso, velho. Mas sinceramente, você acredita que Deus queria o sacrifício daquele rapaz, daquele menino? É claro que não. Aquele menino era uma promessa de Deus para a vida de Abraão. O que Deus queria ali era apenas a expressão de honra, e não privar Abraão da companhia e da vida do teu filho. Ao lhe pedir o que mais amava, Deus concede a Abraão a oportunidade de ser honrado. Imagina a sua cena, vamos lembrar? Pai e filho de mãos dadas. Ontem, durante um tempo à tarde, eu fui com meu filho
lá no condomínio onde eu moro, ele chama de parquinho de casa, é uma salinha, uma brinquedoteca, e lá íamos nós caminhando, alegres, felizes e saltitantes. Eu fico imaginando aquela cena, quando de repente Isaac pergunta para o pai: pai, nós vamos sacrificar o quê? Porque eu estou vendo fogo, eu estou vendo lenha, mas aonde está o cordeiro, pai? E Abraão, um homem que resolveu caminhar pela fé e não simplesmente caminhar pela razão, ele olha para aquele menino e diz: filho, acalma o teu coração, porque Deus proverá. Quando ia já pronto levantar o cutelo para oferecer o filho em sacrifício, ele ouve uma voz que diz: pare! Abraão, pare! Eu já consigo ver que você teme a Deus, porque não negaste o seu filho, o teu único filho. Ele estava disposto, mas muito mais do que estar disposto, ele confiava no Senhor, e por isso ele não tinha medo de continuar aquele processo. Precisamos de uma porção adicional de fé, como disse o Felipe aqui agora há pouco. Como caminhar com uma mochila vazia por 3 dias, sem R$1 no bolso, sem um pacote de creme cracker na minha bagagem. E ele disse: faltou um pouco de fé, e Deus falou: está carregando esse peso para quê? Abraão estava disposto a fazer a coisa certa, da maneira certa. Mas nós encontramos outro exemplo, e você também conhece no livro de Atos, no capítulo 5, quando Ananias e Safira vendem uma propriedade, e ali havia uma combinação de que todos venderiam tudo e trariam, para que não houvesse nenhum necessitado entre eles. Eles venderam, apresentaram uma oferta, mas com uma motivação completamente errada. Não vieram na verdade, vieram com mentira. Se apresentam num clima de muita piedade, impressionam as pessoas, estavam trazendo de fato apenas uma parte. Mentiram e perderam a oportunidade de honrar a Deus, e com isso perderam a própria vida. Aqui entra uma outra realidade. A questão não é só o dinheiro. Volto a repetir, a obra precisa de recursos, mas o Senhor, se não tem um recurso vindo de A, Ele levanta de B. A obra não vai parar porque eu não estou dando a minha oferta, porque eu não estou sendo fiel no meu dízimo, porque eu não sou o primiciador. O Senhor vai levantar, porque a obra é dele, e essa obra será continuada. Mas a questão não é porque se alguém olha simplesmente para o dinheiro, a hora que Ananias e Safira comparecem para fazer aquela entrega, deveria ser uma boa bolada, um montante interessante. Era no mínimo metade da venda daquele terreno, daquela propriedade. E a hora que eles entregam, se o contador está ali, voltado apenas para o valor financeiro daquilo, ele diz: quanto tem aí? X. Mas não era Y? Mas não era Y, mas no meio do caminho aconteceu alguma coisa, eu tenho esse X. E ele ia dizer: ok, ia escrever no caderninho X, colocar para dentro e dizer: muito bem, Deus lhe abençoe. Mas não é isso. Porque não adianta fazer a coisa certa da maneira errada. Precisamos fazer a coisa certa da maneira certa, porque aqui faltou a honra, faltou o distinguir, o fazer diferença. Porque o interesse de Deus não está na nossa oferta, mas sim na honra que ela representa. Agora, por que Deus precisa e deseja e necessita e quer ser honrado?
Será que ele tem algum problema de autoestima? Ou ele acordou num dia mais ou menos, e aí ele então, agora eu preciso de vocês me honrando. Quero dizer uma coisa, abre um aspas aqui, quando a gente honra uma certa pessoa, quando a gente honra alguém, uma certa situação, não significa que a honra dada a um seja desonra para outro. O ser humano, na sua natureza, acaba olhando para a honra do outro, e se ele ainda estiver meio assim, como diz o pastor Eibe, meio perebento, ele pode achar que a honra do outro é desonra para ele. E eu quero aqui te confessar uma coisa que aconteceu comigo nos últimos dias. Impressionante, pastor Sandro, de manhã tinha gente da minha empresa que trabalhava comigo, de tarde também tinha, e de noite também tem. Amanhã vou, sei lá o que vai acontecer lá, pastor. O ano no país não foi um ano muito tranquilo, nem favorável. Foi difícil. Graças a Deus que está a última volta do ponteiro. Mas o Senhor cuidou de todas as coisas. Eu sou empresário, eu tenho 4 empresas. E a maior fonte de renda vem de uma delas. E o ano começou meio mal, o primeiro semestre foi péssimo. No meio do mês de abril, eu fui fazer um balanço, chamei as pessoas envolvidas e disse assim: a empresa vai precisar de recursos para passar esse ano. Eu estou aqui dando um comando para que o meu salário seja deixado aí, eu pego no final do ano o que der. O que sobrar aí eu pego, eu vou ter que me virar esse ano sem essa receita, que era a minha maior receita. Com isso, o requeijão Poços de Caldas, que a cada vez que eu comprava, e é cada vez mais um pecado confessado, se abre um pote de requeijão Poços de Caldas, ele não volta para a geladeira. Um pacote de bolacha de leite e um pote de requeijão Poços de Caldas, ele some. Ah, misericórdia, meu Deus, estou confessando para ser curado. Mas o requeijão Poços de Caldas passou longe da minha casa esse ano. O desodorante Dove, que passou a custar R$16, meu Deus, um dia eu comprei um, a hora que eu espirrei assim, ele custava 7. Ele ardia, eu batizei ele, é dragão lunar, porque era um negócio. Mas eu fui me acostumando, meu filho deixou a escolinha de futebol, a gente deixou de comer fora, e as coisas passaram, e não faltou nada na minha casa, nada. Mas a hora que chegou esse fim de ano, alguns dos meus líderes também vieram com aquela pergunta: e aí, onde vai ser a confraternização de fim de ano? E eu disse assim: confraternização de fim de ano? Vocês conhecem a situação, a empresa tal, eu não recebo desde abril, vocês querem fazer festa? Aí ficaram assim com uma cara meio assim: queremos. Eu disse: olha, eu sinto muito, não tem verba para festa esse ano. Aí veio outra pessoa, eu dei a mesma resposta. E aí veio uma pessoa que é muito próxima a mim, que é da minha família, e disse de novo: não, nem que seja alguma coisa mais simples. Eu disse: eu não estou aguentando, não dá para mim, eu preciso pegar um dinheiro aí, eu tenho umas contas para pagar também, eu quero fazer uma viagem, preciso tirar férias com a minha família. Vai dar, eu não tive prejuízo não, viu? Não precisa ficar com dó não, deu certo, ganhei o dinheiro lá ainda, está lá, eu vou pegar em nome de Jesus, aleluia. Mas eu quero ser franco que no meu coração pintou uma crisezinha assim. Porque uma hora saiu todo mundo e eu fiquei conversando comigo mesmo, eu mesmo, Irene. E aí eu perguntei assim: por que essas pessoas tão amadas, eu amo cada um deles, por que eles não vieram me perguntar se eu estava precisando de alguma coisa, ao invés de perguntar se a gente ia fazer uma festinha? Por que será que eles não disseram assim: Hermes, você conseguiu pagar a escola da sua criança sem ter que pegar dinheiro emprestado no banco a juros? Você não está querendo um potinho de requeijão Poços de Caldas? Não, meu filho. Mas não me perguntaram, e eu quero dizer que eu, como ser humano, eu acho que eu estou sujeito a essas crises de identidade e querer ser honrado.
Mas o Senhor já tratou, viu? Nós vamos fazer festa de fim de ano, sim, aleluia, glória a Deus, porque nós temos muito a comemorar. Eu só não posso convidar todos vocês, porque aí vai ficar difícil. Mas se vocês quiserem ir pagando a de vocês, vai dar bem direitinho, nós comemoraremos juntos. Mas Deus não tem essa crise de identidade. Ele não precisa ser honrado para dizer: ai, o nenenzinho está precisando de carinho. Ele só quer ser honrado porque Ele quer nos abençoar. E eu estava imaginando que o dia que alguém chegasse e dissesse: Hermes, como é que tá? Como é que foi para você esse ano, cara? Foi difícil, né? Lá dentro da minha empresa. Eu dizia: foi, cara. Mas e aí, como é que vai ser? Não, ano que vem vai ser bom. Ah, eu estou contigo, se você precisar de mim, eu estou contigo. E eu dizia: legal, e eu estou contigo na festa de confraternização também. Mas era uma bobeira minha, uma perebinha minha, que teve que ser tratada, e Deus tratou. Mas Deus não precisa disso, porque se eu, que sou um simples mortal ainda, com algumas perebas a ser tratada, e eu estava pronto para dizer sim para a festa de confraternização, o que você acha que Deus quer fazer quando você chega a Ele e diz: Senhor, eu estou aqui porque eu quero te honrar, porque você tem lugar especial na minha vida, eu sei que o Senhor deu o seu melhor para mim, e por isso eu faço questão de te honrar. O reino de Deus funciona assim. Olha só o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 2, no verso 30, parte B. Olha o que diz o Senhor: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Deus não está atrás das nossas ofertas. O pastor Luciano Subirá diz que Ele está sim atrás da honra que deve ser expressa pelo meio dela. Se nós já entendemos o que significa honrar, como é que fazemos para honrar alguém, como é que fazemos para honrar a Deus, eu preciso falar sobre uma segunda situação e um segundo conceito e um segundo princípio, que são as leis, ou a lei das primícias. Porque Ele diz: nos me honre com os teus bens, mas me honre com as suas primícias. Como diz no Ceará, e eu tenho 4 filhos cearenses, então eu sou cearense de carteirinha. Pense no aniversário, pense numa festa de aniversário daquela bem boa. Algumas coisas marcam o nosso aniversário, e foi nesse momento, meu amor, que eu falei que estava tendo uma surpresa para você lá no culto de Aquiraz. Porque a Paulinha fez aniversário essa semana. Eu quero dizer parabéns, meu amor, eu não podia perder essa oportunidade. Me deram um microfone, eu quero dizer que sou apaixonado. Eu também, que nem o pastor Sandro, sou love por você, viu? Não o pastor Sandro por você, o pastor Sandro pela pastora Álbia, para que não haja confusão aqui. Parabéns pelo seu aniversário, meu amor. Mas no dia do aniversário dela, nós fizemos várias surpresas. Cafezinho da manhã na cama, as crianças com balãozinho de coração, escrevemos no banheiro. Vou confessar mais uma coisa: escrevemos várias coisas, e uma frase que estava lá, escrita de batom no banheiro, no espelho da minha casa, era: você é só o filé. Ou eu ganho uma recompensa ou apanho hoje, né? Quem não arrisca não petisca, né, irmão? Mas pense, numa festa surpresa, ela foi surpreendida. Disseram para ela que tinha um problema no Pasquides lá em Aquiraz, para ela poder descer do carro para receber a surpresa hoje, porque ela queria vir para cá. O bolo de aniversário, você já parou para pensar que quando é o dia do seu aniversário, você corta aquela primeira fatia? Para quem você oferece? Olha só, dá uma olhada nisso aí. Cutuca o irmão que está do seu lado assim: deixa Deus te usar, irmão. Aleluia. Oh, glórias. Se você não viu, olha para o telão, irmão, que é sobre isso que eu estou falando, viu? A primeira fatia você não entrega simplesmente no unidunité. Você escolhe alguém que ocupa lugar especial no seu coração, e com este ato você está diferenciando esta pessoa das demais. E não que isso, de novo, traga desonra para os demais, mas isso traz honra para aquele que recebe esta fatia. E é este
o princípio que Deus usa na lei das primícias. Ao pedir ao seu povo que lhe entregasse os primeiros frutos, Deus queria ser distinguido no coração dos teus filhos. A entrega das primícias é uma forma de dar honra ao Senhor. O texto de Provérbios diz: honra ao Senhor com teus bens e com as tuas primícias. Não se trata apenas de honrar a Ele com bens, não se trata de honrar a Ele somente com nossa renda, mas sim com os primeiros frutos. O dicionário Aurélio, que está sentado ali do lado da irmã Izete, aleluias, define primícias como primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiros gozos, começos, prelúdios. Está claro qual é a definição morfológica, sintática e analítica desta palavra. E a definição bíblica não é diferente. A Bíblia nos mostra a importância de entregarmos as primícias, a primeira parte de algo. A realidade, meus amados, é que Deus não precisa dos primeiros frutos. Nós é que precisamos dele em primeiro lugar nas nossas vidas. E este é um excelente exercício para manter o nosso coração consciente disso. Praticando, o nosso coração não se esquece. Praticando, isso vai ficando marcado, forjado, e aquilo que nós praticamos de todo o nosso coração, isso vira um hábito, e vira um hábito saudável, e faz com que a nossa memória, que às vezes falha, ela não se esqueça de que Ele é o Criador e Consumador de todas as coisas, que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, que Ele é, o que era e o que há de vir, que Ele é o Senhor do hoje, o Senhor do ontem, o Senhor do amanhã, Ele é o Senhor da eternidade, Ele é a fonte única de vida e fonte inesgotável. A Bíblia mostra uma série de histórias que falam de pessoas que colocou Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Já falamos sobre Abraão, que se dispôs a sacrificar o seu próprio filho, mas não se atreveu a deixar Deus em primeiro lugar. Nós conhecemos a vida de José, que foi para a cadeia para não pecar contra Deus por causa de um adultério. Nós conhecemos a história de Sadraque, de Mesaque, de Abidnego, que foram lançados na fornalha porque se recusaram a colocar uma estátua no primeiro lugar que só pode ser ocupado por Deus na vida deles. Daniel foi lançado numa cova de leões pela decisão de manter Deus em primeiro lugar. Os apóstolos foram presos, foram açoitados, porque para eles era muito mais importante obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E o próprio Senhor Jesus não deixou dúvida sobre a importância deste assunto, quando em Mateus 6,33 ele relata: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Algumas pessoas podem olhar para a Bíblia e dizer: irmão Hermes, me perdoe, mas primícias era algo da antiga aliança. Primícias era algo que deixou de existir quando o Senhor Jesus se ofereceu em sacrifício por nós, lançando uma aliança muito superior à antiga. Mas se nós lermos com atenção o que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 11, verso 16, nós vamos perceber que se afirmarmos isso, estaremos enganados. Tradução brasileira diz: mas se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. O que o apóstolo Paulo estava ensinando é que ao santificar a primeira parte, a mais importante, você também santifica o que vem
depois dela. Daqui 2 domingos, nós estaremos entrando em um ano novo. E o homem criou a separação do tempo em anos para que nós pudéssemos buscar novos objetivos. Nós necessitamos dessas renovações. É uma necessidade humana de ter isso, novos começos. E eu me lembro que por muitas vezes a minha virada de ano foi em grandes festas, muitas vezes regada à bebida, à droga, à prostituição. Eu me converti na Igreja da Paz no dia 31 de agosto de 2008. E logo depois começou a vir um convite que no dia da virada do ano haveria culto na igreja. Eu achei meio estranho aquilo, quer dizer que agora, além de ser crente, e eu estava começando uma caminhada, eu tenho que passar o Réveillon na igreja. Que negócio maluco é esse? A primeira vez a gente foi assim para saber como é que era. Mas eu quero dizer, amados, eu tenho 42 anos de idade. Não dá para se comparar o que tem sido os últimos 8 anos, desde que nós começamos a santificar as primícias do nosso tempo, que nós começamos a santificar as primícias da nossa vida, juntos com a minha família, sem nenhum tipo de interferência que não agradasse a Deus. Nós temos vivido os 8 melhores anos na questão de prosperidade financeira, de paz na nossa casa, de união na nossa família, de relacionamentos com amigos e com pessoas que nos amam. Dia 31 de janeiro é tempo de virmos para o culto da virada e de joelho. Dia 31 de dezembro, aleluias, obrigado Senhor, o seu Espírito testificou, o irmão soprou, eu voltei, aleluia. 31 de dezembro, nós poderemos ajoelhar e agradecer por um ano que pode ter sido de luta, pode ter sido de dificuldade, de alguns momentos de aflição, mas nós tivemos saúde, fôlego de vida, força para vencer, igreja para congregar, discipulador para cuidar da gente, o Senhor para olhar para nós, o Senhor nos deu casa, família, moradia, o Senhor nos deu vida. Mas nós podemos também continuar ajoelhados e terminar o ano de 2016 e entrar o ano de 2017 dizendo: Senhor, eu entrego a Ti os meus caminhos, a minha casa está nas Suas mãos, porque se o Senhor não edificar e se o Senhor não guardar a cidade, em vão eu vou fazer qualquer coisa, porque o Senhor é a única fonte, a única segurança, Tu és a minha fortaleza. E ali, consagrando as raízes desse novo ano que vai chegar, eu tenho certeza que será mais um ano de vitória, e nós declararemos que nós somos um povo que foi feito para vencer, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas não dá para começar, desculpe o termo, na bagaceira e querer terminar abençoadão. Começar o ano bebendo, e aí o resto do ano as coisas não acontecem, não funcionam, e a gente não sabe por quê. Uma raiz podre, como é que pode gerar um fruto de qualidade? Eu trabalho com exportação de melão, e você sabia que as sementes são importadas para dar o melhor fruto? São sementes caríssimas, e tudo começa na qualidade da semente. 200 quilos de semente custa quase 2 milhões de reais. Mas saem os melões que vão para toda a Europa e que vão fazendo a movimentação da renda desse sertão, desse semiárido nordestino acontecer, onde muita gente acha que não acontece. Princípios naturais que também são regidos por leis espirituais. Quando alguém santifica as primícias, santifica tudo o que será feito depois. Se a raiz for santificada, crescerá uma árvore de qualidade, ramos, galhos, flores, folhas, tudo que surgir depois também será santificado. E este era o entendimento desse texto. Este é o entendimento e continuará sendo o entendimento desse texto. Que se santificarmos as primícias da nossa renda,
também estaremos santificando todo o restante da renda que fica nas nossas mãos. E é por isso que Deus então pode fazer com que se encham fartamente os seus celeiros e transbordem de vinho os seus lagares. Eu quero encorajar você ao mais importante: dar primeiro a parte de Deus antes de gastar com outras coisas. Mas isso inclui outras áreas da tua vida. Inclui também o seu tempo de oração, o seu tempo na palavra, o seu tempo de adoração, a sua integridade, a fidelidade à sua família. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem cuidado de que eu possa estar sendo alguém que esteja muito zeloso com tudo isso. E é por isso que eu tenho visto a minha família crescer, os meus relacionamentos crescerem. As pessoas se afastavam de mim porque eu era alguém insuportável, mas hoje, para a honra e glória do Senhor, muitas pessoas estão dizendo: cara, que bom que você mudou. Tem sido legal caminhar ao teu lado. E eu digo: mas eu ainda tenho muito a melhorar. Ele diz: eu sei, mas já está dando para aguentar, aleluias. Vamos distinguir o Senhor, vamos dar a Ele o primeiro lugar que Ele merece. Eu queria que você pudesse agora assistir um vídeo. Pode ser que você já conheça. Se já conheceu, é bom a gente trazer de volta a memória. Mas se você não conhece, dá uma olhadinha. Esse vídeo chama-se A Torta de Deus. Vamos dar uma olhada. Casa. Obrigado. Carros. Obrigado. Obrigado. Eu não poderia. Talvez só uma mordidinha. Oh, yeah! Beleza. Cartões de crédito. Não esqueça os juros. Educação. E Deus. Cara, ele que trouxe a torta. A entrega das primícias é uma santa convocação de amor e gratidão a um Deus de amor. Eu quero só pedir mais 5 minutinhos, eu quero só abrir um parênteses. Eu não disse isso no começo desse culto, mas o Espírito Santo me lembra agora que eu precisava falar sobre isso. Hoje de manhã, quando nós chegamos para a oração, estava uma chuva tremenda, e eu pedia para Deus: Deus, além da palavra que o Senhor já me deu, através de um esboço, através de um vídeo, e a permissão de estar aqui, me
me mostra algo especial para que eu possa compartilhar com a igreja. E no culto de domingo de manhã, sempre senta aqui nesta posição, nesta primeira fila, uma mãe e um menino. Se minha filha conseguiu a informação correta, ele se chama Gildo. Fernando, você está aí? É Gildo o nome dele, né? No momento da hora da oração, eu estava ali sentado, e o Gildo veio aqui à frente, como algumas vezes ele faz. Colocou o seu rosto no chão, estava adorando o Senhor de uma maneira muito livre. O Gildo é um jovem, um adolescente, ele já é mais que adolescente, ele é um jovem, que para o padrão humano, para o padrão médico, científico, ele é uma pessoa que tem algum nível de necessidade especial. Pode ser que o relato médico venha dizer que ele tivesse algum nível de deficiência nas suas capacidades mentais. Mas Deus deixou claro para mim hoje de manhã, que se por acaso ele é rotulado de especial, não é por alguma deficiência, mas sim porque essa possível falha que possa existir, essa falha é que permite que o lado racional dele saia de sintonia e ele possa adorar ao Senhor sozinho, prostrado ao chão, adorando a Deus. E a hora que ele sai chorando, e não foi só a primeira vez que eu vi, mas hoje de uma maneira especial Deus me toca e diz: especial é aquele que consegue ser livre para adorar ao Senhor em qualquer situação. E ser livre para entender o princípio de primícia, de dízimos e de ofertas, também é algo indispensável, porque eu me converti e o meu bolso não se converteu. Eu era motivado, ensinado que era bênção, que eu pudesse trazer ofertas, entregar dízimos, ser primiciador, mas eu era bom de matemática, eu achava que 10% resolvia, então eu juntava ofertas, dízimos, projetos, primícias. A hora que tudo chegava perto de 10%, era como se tivesse um banho de consciência tranquila. Mas eu fui ensinado e Deus me mostrou que oferta é oferta, dízimo é dízimo, primícia é primícia, projeto é projeto, e não se mistura. Cada um tem o seu princípio a ser seguido. E o dia que eu entendi isso, a minha vida financeira decolou. Eu moro num lugar onde eu jamais pudesse imaginar que eu moraria. Para quem nasceu na Vila Joaniza, em São Paulo, periferia, bairro pobre, casa não tinha nem reboco. Eu moro num dos melhores condomínios hoje. Eu não quero me trazer glória para mim, porque não é meu, é do Senhor. As pessoas vão lá em casa e dizem: sua casa está à venda? Está à venda. Se Deus mandar eu embora daqui, está à venda. Quiser comprar, compra. Não temos mais apego a nada disso. Ser alguém que anda pela fé e não simplesmente pela razão é o que faz com que nós possamos expressar plenamente o princípio de primiciar ao Senhor e honrar a Ele de todo o nosso coração. O livro de Números 28 diz: também tereis santa convocação no dia das primícias. As primícias não são parte só de um passado, como não é um modismo só do presente século, mas é um ato de honra, de amor, gratidão, fruto de um coração disponível e cheio de desprendimento a um Pai amoroso e fiel. Para encerrar, eu quero dizer que é claro, repetindo para você, sou gestor desta igreja, estou gestor desta igreja, essa é a melhor posição. O Senhor vai me consagrar pastor um dia, eu vou ter que treinar alguém para ser o gestor, para que eu possa ser pastor, aleluia. E eu sei o quanto é importante o que vocês têm trazido de ofertas, de dízimos, de primícias, de contribuição com o projeto. Mas isso é só um efeito colateral. O mais importante é o que a sua entrega espontânea faz contigo.
te levando para um patamar muito maior de relacionamento e dependência de Deus, vivendo realmente a provisão dEle sobre a sua vida. Dia 1º de janeiro, logo depois da virada do ano, nós teremos o privilégio de trazer ofertas de primícias. O pastor Sandro já falou sobre isso. Os envelopes estão colocados aí na frente, na sua cadeira. Será a nossa primeira oferta de 2017. Volto a reforçar, ore por isso, leve para casa, ore com a sua esposa, ore com seus filhos, ore com a sua família. Como é que você vai trazer, o que é que você vai trazer numa oferta de primícia ao Senhor? Eu quero dizer que nossa igreja, ela preza pela transparência, ela preza pela retidão, e eu só aceitei também o desafio, a oportunidade de estar e ser gestor dessa igreja, porque eu confio na nossa liderança. Pastor Andréia e o pastor Eibe já foram embora, mas deixaram um legado neste lugar, e ele tem sido seguido pela nossa liderança atual, que é o pastor Sandro e a pastora Álbia. Mas um dia pela manhã, depois que o camarada pega 3 cultos, ele sabe se ele já falou nesse culto ou se ele não falou. Ele fica meio assim: não falei nesse culto não, né? Aleluia, obrigado. Um dia de manhã ela me liga e diz assim: irmão Hermes, está tudo bem? Eu digo: está tudo bem, pastor. Ela: estou precisando de um favor. Eu digo: claro, pastor, o que é? Ela: sabe o que é, irmão? A impressora lá de casa quebrou, e eu estou precisando imprimir, estou aqui num pendrive com um arquivo, e estou precisando imprimir umas folhas, e eu queria saber se o irmão me permite usar as impressoras da igreja. Eu fiquei imaginando que ela estava precisando de 5.000 cópias de alguma coisa. Quando ela me diz assim: você acha que eu posso imprimir? Eu digo: claro, pastora. O que a senhora quer que faça? Ela falou: não, mas é coisa simples, eu só vou entregar o pendrive. São 6 folhas que eu preciso imprimir, e eu queria a sua permissão para fazer isso. Eu, constrangido, disse assim: pastora, a senhora está pedindo para usar a impressora da sua igreja para imprimir 6 folhas? Ela disse: não, irmão, a igreja não é minha, não. A igreja é do Senhor, e nada que tem aí nos pertence. Eu jamais iria usar a impressora sem pedir essa autorização. A raiz é boa, por isso que você é um fruto bom que está aqui, porque o coração não está pensando simplesmente naquilo que é benefício próprio. Eu conheço a nossa liderança e a vida, me permita, mora no aluguel, enquanto eu moro numa casa própria, anda num carro popular, enquanto eu ando num carro blindado. A nossa liderança tem pago um preço, e eu tenho, sabe, uma santa consideração por isso. Me perdoe, pastor, me perdoe se eu não tinha permissão para isso. As primícias dessa igreja, muitos de vocês, não sei se têm interesse em saber ou não, mas também queremos dizer, para ser transparentes e que não haja nenhum tipo de peso, nada obscuro, porque aqui não há nada obscuro. Se você não sabe, eu gostaria de te dizer que como é feita a utilização dessas primícias. E eu já estou encerrando. As primícias são utilizadas em primeiro lugar para pagar todas as despesas do culto da virada: ônibus adicional, segurança adicional, zeladoria adicional, envelopes de primícias, tudo aquilo que, cadeiras que precisamos alugar, tudo aquilo que faz com que o culto da virada aconteça. Depois é tirado parte dessas ofertas para ir para o caixa da igreja, para poder completar as suas receitas e honrar com as suas despesas que já existem. E a terceira parte, ela é entregue para os nossos pastores e para os obreiros desta casa. Não sei se você sabe, os pastores são remunerados, aqueles que são tempo integral, com algo que nós damos o nome de prebenda ou renda eclesiástica. Não tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem férias remuneradas, não tem vale transporte, não tem vale refeição. Por que eu estou dizendo isso? Porque no meu coração havia o desejo de dizer: precisamos falar isso para a igreja, para que a igreja possa ter certeza de que ela continua nas suas primícias, abençoando e depositando os seus recursos em solo fértil. Porque a vida desses homens é uma vida
que é solo fértil, porque senão eu não estaria aqui, e senão muitos de vocês também não estariam aqui. Mas eu não quero também trazer isso como um peso sobre a sua vida, porque desse altar não sai peso, desse altar sai graça, porque o Senhor da graça é quem é o dono de tudo isso aqui. E por essa graça é que você no dia 1º de janeiro vai poder com alegria no teu coração trazer a sua primeira oferta, e agora sabendo para onde essa oferta é destinada. Mas não consagre somente a sua vida financeira nesse culto da virada, mas consagre todos os aspectos da sua vida, dê a Ele o primeiro lugar que Ele merece. E quando definitivamente fizermos isso, viveremos de modo que agradaremos a Ele e encontraremos o lugar de graça que o Senhor preparou para cada um de nós. Você podia ficar em pé para fazer de conta que está acabando? Se for para o Senhor, pode ser mais forte. Honra ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que nos livrou da morte, aquele que nos livrou do inferno e da podridão do nosso pecado. Mas eu quero dizer ainda uma coisa para você. O ano de 2016 está terminando, e você pode olhar para trás e fazer uma retrospectiva muito clara, uma autoanálise fiel e verdadeira, e encontrar algumas áreas da sua vida em que você não honrou a Deus como deveria. Espírito Santo de Deus, eu te peço, fale agora no coração dos teus filhos. Um novo ano está chegando, mas você não precisa esperar 2 semanas, você pode começar a fazer isso hoje. Queria que ninguém saísse do prédio, por favor. Essa oração, não perca ela. Quem aqui já precisou de um GPS para chegar em algum lugar? O GPS está te dirigindo, e você está indo por uma avenida, e ele diz: vire à direita na próxima rua. Já aconteceu de você não virar à direita e passar reto? E por acaso no seu GPS apareceu uma tela vermelha dizendo: game over, fim do caminho, volta para casa, você não vai chegar no seu destino? Não. O que o GPS diz, em algumas versões, recalculando a rota, recalculando a rota, recalculando a rota. E é assim que o Senhor quer falar para o teu coração. Se houve algo em 2016 que te tirou do destino, da rota que te levava para o melhor dele, hoje Ele diz: eu começo a recalcular a sua rota. O Senhor não te acusa, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E você que está aqui nesse culto nessa noite, eu quero dizer que Ele quer que encontrar no teu coração lugar para dizer: Senhor, recalcule a minha rota, e eu vou agora caminhar por onde o Senhor está mandando, porque o destino que o Senhor desenhou para mim e traçou para mim, eu irei cumpri-lo com a sua ajuda, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu quero fazer 2 orações. Queria que você pusesse a mão no seu coração, e se você precisa de um recálculo de rota, eu vou orar por você. E a segunda oração é para dizer, não da minha boca, não da minha mente, mas do meu coração, e que isso encontre lugar no teu coração, para que as minhas palavras sejam as suas palavras, onde há um compromisso de, a partir de hoje, o Senhor ser o primeiro na nossa vida, em tudo que nós venhamos a fazer. Feche os teus olhos. Senhor, eu quero inicialmente mais uma vez dizer o quanto eu sou grato, Pai. Se havia alguém que caminhava para uma rota totalmente distante da que o Senhor tinha designado, era eu. O pecado abundou na minha vida, mas o teu amor foi maior, Pai. E se há alguém aqui que se sente acusado por ter errado e estar andando completamente longe da tua rota, eu quero te pedir agora, Pai, derrama o teu perdão, Senhor. Recalculando a sua rota, hoje está o Senhor teu Deus. O destino que Ele traçou para você vai ser alcançado, porque nada vai te separar do amor dEle. Senhor, em nome de Jesus, Pai,
Nós nos arrependemos de ter feito aquilo que não te agradava. Nós te pedimos perdão porque muitas vezes não te honramos como deveríamos honrar e te colocar em primeiro lugar nas nossas vidas. Obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça que nos alcança nessa noite, Pai. E queremos hoje assumir um compromisso de não andarmos, Pai, desobedecendo os comandos do seu GPS celestial. Se o Senhor disser vire à direita, nós viraremos. Se o Senhor disser siga em frente, nós seguiremos. Se o Senhor disser pare, nós pararemos. Estaremos honrando o Senhor, Pai, em tudo aquilo que viemos a fazer, com os nossos bens, com as nossas primícias, com o nosso tempo, com o nosso servir, com o nosso colaborar para a edificação do Teu reino. Em nome de Jesus, Pai, que a partir de hoje a sua igreja possa desenvolver esse relacionamento de dependência de Ti, e assim receber portas e janelas abertas de provisão, cuidado, de direção, de harmonia e de paz. O seu shalom sendo derramado sobre a tua casa, meu amado, minha amada. A provisão de Deus sendo derramada sobre a tua casa, porque princípios do Senhor invadem o seu ser e jamais deixarão de encontrar lugar no teu coração. E se você entende que você faz parte dessa igreja, eu queria que você levantasse a sua mão e com as suas próprias palavras agradecesse a Deus. Dissesse: Senhor, obrigado, eu não sei, agradeça a Ele, porque Ele te cuidou até aqui. Ele permitiu que você estivesse aqui hoje, e se você está aqui é porque você tem vida. Agradeça a Ele. Se tiver que pedir perdão, peça. Se você não colocou Ele em alguma área da tua vida em primeiro lugar, faça isso. Busque hoje o arrependimento que vai te permitir começar uma nova caminhada. E agora, assuma com Ele um compromisso e declare: Senhor, Tu és o primeiro em tudo na minha vida. Me ajude a cumprir com essa aliança que eu fiz contigo, de te honrar e de engrandecer o Teu santo nome. Se você recebe essa palavra, você pode bem forte, bem alto aplaudir a Ele, dar um brado de vitória. Aleluias!